Boa noite a todos. Nós vamos começar um novo estudo. Vamos, se Deus quiser, estudar a identidade do Senhor Jesus. No fundo, vamos ver através da Bíblia, através daquilo que Jesus disse, de si mesmo, o que outros disseram dele próprio. Afinal, quem é Jesus? E isto é tão importante que no início do seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E no deserto jejuou durante 40 dias. No fim desse tempo, o diabo atacou, tentou. E essa tentação e esse ataque incidiu cirurgicamente na identidade de Jesus. O diabo queria pôr em causa a sua identidade, incomodá-lo, transtorná-lo, perturbá-lo, confundi-lo em relação a isso. Jesus, ao fim de 40 dias, ele tinha fome de ter jejuado esse tempo todo. Ele tinha fome. E Satanás argumenta assim, o diabo diz-lhe, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, a tua identidade. Afinal, quem és tu? E Jesus resiste a esta tentação, a este round. E o diabo ataca de novo. Leva-o ao pináculo do templo, ao lugar mais alto do templo e diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porquê é que o diabo começou assim? Porquê é que ele queria logo, imediatamente, por Jesus, por assim dizer, que arrumar com aquela questão? Porque se Jesus duvidasse da sua identidade, de quem era, se ele questionasse, se ele vacilasse em relação a este tema tão importante como a sua identidade, o seu ministério acabaria ali e nós permaneceríamos nos nossos pecados. E porquê é que isto era importante? A Bíblia diz-nos, em João capítulo 5, por isso os judeus procuravam matá-lo, porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. No fundo, o que o diabo queria era que Jesus duvidasse de que ele era igual a Deus. Que ele e o Pai eram um. Que quem o visse a ele estava a ver o Pai. No fundo, que ele questionasse a sua identidade. Mas Jesus não vacila vez nenhuma. Como não vacilou, por exemplo, na noite em que foi traído, ele foi julgado várias vezes e num desses julgamentos, provavelmente o último, ele está perante o grande sinédrio em Jerusalém. Era uma assembleia política, mas acima de tudo composta por religiosos, legisladores religiosos. Era formada por 72 membros e um dos três principais desses 72 membros era o sumo sacerdote. E Jesus estava ali para ser julgado e guardava silêncio. E o silêncio dele perturbava os demais. A certa altura, o sumo sacerdote, ele puxa por um argumento tremendo. Não era preciso mais nada. Não era preciso que as falsas testemunhas falassem mais. Bastava uma coisa. Ele vai outra vez ao cerne da questão. Vira-se para Jesus e com um olhar acusador, fulminante, ao mesmo tempo áspero e firme, ele diz-lhes, conjuro-te pelo Deus vivo. És tu o Filho de Deus ou não? E Jesus quebra o silêncio. Olha para ele e diz, tu disseste. Assume a sua identidade. E pelo facto de ele ter assumido a sua identidade, ele disse, não é preciso mais nada, ele blasfemou, rasgou as vestes e disse, é digno de morte. Jesus morreu por vários motivos, pelos nossos pecados, etc. Nós sabemos, mas do ponto de vista jurídico, ele morreu porque assumiu a sua identidade, que era Filho de Deus. O último ataque. Jesus está crucificado. Fragilizado. As pessoas que passavam por ali meneavam as suas cabeças, insultavam-no e, entre outras coisas, diziam, se tu és o Filho de Deus, outra vez, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós vamos crer em ti. Mas se és o Filho de Deus, pôr em causa a sua identidade até ao fim. Isto era tão importante. É que o próprio Jesus uma vez interrogou os seus discípulos
nestes moldes: quem dizem os homens que eu sou? A resposta não lhe agradou, com certeza. Eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou outro um dos profetas. Jesus não era nada disso. Ele era o Filho de Deus. E Jesus vira-se para os discípulos e pergunta: e vós, quem disseis que eu sou? Bem, o povo diz isso, muitos dizem isso, mas vós, eu quero saber o que é que vós dizeis acerca de mim. Quem eu sou? Então temos aquela resposta brilhante, avassaladora, genuína, que vem da revelação dos céus, revelação do Pai. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Filho de Deus. O nosso estudo vai centrar-se em várias passagens bíblicas em que Jesus diz: eu sou. Falando acerca da sua identidade. Eu sou. E nós, ao fazermos este estudo, querendo o Senhor, nós vamos conhecer melhor Jesus. E também, quem sabe, nós próprios sabermos quem somos em Cristo e por causa daquele que disse que foi e é e será eternamente o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.